Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui aguardando a gente, né, entrar no ar. Boa noite, doutora Aline, boa noite, doutor Fernando Costa. Muito obrigada pela sua participação, de ter aceitado o nosso convite. Eu queria dizer para vocês que o canal Micromeio, ele tem esse objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências de alguns profissionais que vêm aqui, né, falar com vocês gentilmente, dedicando esse tempo a uma apresentação. Então, eu convido a todos que encaminhem mensagem para a gente. Eu gostaria de dizer também para vocês que no canal do YouTube vocês encontram a possibilidade de ser membro do canal. Isso contribui para que a gente continue aí fazendo esse trabalho de divulgação científica. Não tem mistério, mas quem tiver alguma dificuldade de se tornar membro, é só entrar em contato com a gente no privado. Existe a possibilidade de você ser inscrito no canal e você ser membro, tá? São coisas distintas, podem fazer os dois. Eu gostaria de passar a palavra para a Aline, fazer alguns comentários e a gente depois retorna para apresentar o doutor Fernando aí, que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né, Aline? Perguntando se ele tem alguma planta medicinal que já atue no mecanismo de resistência da bactéria, né? Então, assim, hoje a aula promete, né? Aline, se apresenta, por favor, fala um pouquinho do Micromeio, da sua participação. Muito Tá. obrigada pela... Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando aqui, que vai falar um pouquinho com a gente sobre resistência, né? E gostaria de agradecer também a Janaína, ao Gleidson, ao Marcos, que recentemente fez o convite para estar aqui presente no canal da Micromeio, né? Que já atua já desde 2019, falando, trazendo diversos conteúdos importantes na área da microbiologia, né? Eu sou biomédica de formação, tenho mestrado e doutorado na área de microbiologia clínica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e atuo na área principalmente de resistência antimicrobiana e atuo também trabalhando com microbiologia clínica. Para mim é um prazer estar aqui para poder participar aí dessa conversa com vocês. A equipe do Micromeio que agradece, né, que a equipe do Micromeio agora conta com a doutora Aline Lima para ter esse olhar, né, científico com a gente aqui. Eu queria agora apresentar, né, o doutor Fernando Costa. O doutor Fernando Costa é biomédico, ele é biomédico da Universidade Federal do Pará, ele está falando com a gente lá do Pará. A Aline está em São Paulo e eu estou no Rio de Janeiro. E ele também é mestre e doutor em Ciências da Saúde, com ênfase em microbiologia e imunologia, da Universidade de São Paulo. Esse ênfase em microbiologia é tudo que a gente gosta, de imuno também. Muitíssimo obrigada pela sua presença. E ele vai falar sobre estudo das plantas medicinais com propriedades antimicrobianas aplicadas a bactérias resistentes, né? Um assunto que deixa a gente aí instigado com várias perguntas, como eu falei anteriormente, né? Então, vamos ouvir agora o doutor Fernando Costa. O canal é todo seu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Janaína, boa noite, Aline. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui no Micromeio, né? É uma honra estar aqui no Micromeio, um canal, um Instagram que eu já acompanho há bastante tempo e reposto muitas coisas da área da microbiologia, que as postagens de vocês são muito legais, muito boas. E é um prazer, né, estar aqui com vocês para poder falar de um assunto que eu adoro, né, falar, e um assunto extremamente importante, né, do ponto de vista de saúde pública, né, a partir do momento que enfrentamos aí alguns sérios problemas de resistência bacteriana. Tá? E aí trouxe uma pequena apresentação para a gente poder bater um papo. Acredito que a Janaína e a Aline vão mediar, né? Então fique à vontade de mandar perguntas durante a apresentação e aí a gente vai fazendo esse pequeno bate-papo, tá bom? Bom, então, como elas falaram, né? Eu chamo Fernando, eu sou biomédico, tá? Sou formado aqui na Universidade Federal do Pará, estou falando daqui de Belém do Pará. Atualmente sou professor da Universidade Federal, dentro do Instituto de Ciências Biológicas,
da UFPA e trabalho com bacteriologia, né, principalmente agora com estudando essas plantas medicinais. Eu trouxe para vocês hoje uma apresentação para a gente falar um pouquinho dos meus projetos, dos meus trabalhos e que plantas medicinais têm propriedades antimicrobianas, principalmente quando a gente fala de bactérias resistentes. Okay? Eu sempre começo nessas palestras, começo falando um pouquinho, e não devemos esquecer desses grandes cientistas que contribuíram bastante para a microbiologia, né? Desde o Robert Hooke lá, né, quando começou não necessariamente a microbiologia, mas a biologia celular, passando pelo Van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Koch, e aí a gente chega lá já no século XX com Alexander Fleming, né, que talvez a grande última contribuição do que nós chamamos da idade de ouro da microbiologia. E o Alexander Fleming, por um puro acaso, por um acidente de laboratório, né, eu costumo dizer que se fosse eu olhando aquela placa contaminada, eu teria jogado no lixo. Mas como ele era muito mais inteligente do que eu, ele observou, né? E eu gosto muito dessa palavra, observação, porque ela vai permear muito da nossa fala de hoje à noite. Tá? Então, o que o Alexander Fleming, né, para quem não conhece a história dele, ele, em 1928, ele descreveu o primeiro antibiótico que foi produzido por um outro organismo vivo, né, um fungo. E aí, o que nós observamos na introdução da penicilina? Uma diminuição drástica da morbidade e da mortalidade quando a gente fala das infecções bacterianas. Tá? Só que eu costumo dizer também, Aline, que bactérias, elas não ficam passivas esperando as coisas acontecerem. Né? Você que é uma estudiosa da área da resistência, você sabe que elas o tempo todo estão evoluindo. E essa evolução bacteriana aconteceu muito rápido. E aí, pouco mais de 10 anos da introdução da penicilina, nós, então, começamos a apresentar novamente um aumento das infecções com falha terapêutica. E aí, o que significa isso? Resistência à penicilina. O Staphylococcus aureus já começou a apresentar alguns mecanismos que permitiram com que ele pudesse escapar daquele medicamento. Tá? Vocês estão vendo aqui essa foto, quem é da área da microbiologia, é uma foto clássica, né? Você tem aí duas placas de Petri, uma antes e uma 10 anos depois. A que tem antes, né, o teste do before, né, que tem aí essas zonas de inibição que vocês estão vendo na placa, é uma bactéria que apresentava sensibilidade a esses 4 antibióticos. E aí, 10 anos depois, a gente tem a mesma bactéria, só que agora resistente aos antibióticos testados. E aí, quando a gente fala desse processo, né, de adaptação, desse processo de evolução, esses 10 anos é um tempo relativamente curto, né, comparado, por exemplo, a um processo evolutivo no ser humano. Então, como eu falei, bactéria não está ali passiva, esperando as coisas acontecerem. Eu até digo que elas são muito mais bem adaptadas do que as nossas próprias células eucariontes, né? Se você olhar para qualquer tipo de ambiente, eu vou ter lá uma bactéria. Seja um local com muita salinidade, com baixa salinidade, altas temperaturas, baixas temperaturas, para vocês verem aí a variedade, né? A diversidade bioquímica que a gente tem desses seres. Perfeito? E aí a gente começa a tentar compreender o que é esse fator resistência, o que é a resistência microbiana. A gente começa primeiro a compreender que pode ter uma questão socioeconômica, tá? Ligada ao fator resistência. E isso não é o Fernando que está falando, não é a Janaína, não é a Aline. São os estudos epidemiológicos que estão mostrando para a gente que a América Latina começa a apresentar níveis elevados de resistência para alguns patógenos chaves, principalmente as enterobacteriáceas, né, bacilos gram-negativos. Em contrapartida, nos Estados Unidos, né, o continente americano e o continente europeu,
eles vão sim apresentar taxas de resistência bacteriana, mas comparado com a América Latina, muito menor. Então, alguns fatores a gente começa então a associar. Será que na América Latina, por ser composto por países em desenvolvimento, países mais pobres comparados com o continente da América do Norte e da Europa, será que a gente tem aí um fator como o uso discriminado dos antibióticos de baixa qualidade, enfim, isso os estudos começam a mostrar que esses fatores realmente estão contribuindo e isso faz parte dessa questão socioeconômica, ok? E aí, chegamos então no problema, né? Qual é o nosso problema-chave? São as bactérias resistentes aos antibióticos. E aí essa resistência antimicrobiana, né, essa resistência bacteriana, ela começou a chamar atenção ainda lá no início, né, na metade do século XX, até hoje, né, a gente tem essa grande preocupação e a gente começa então a tentar entender, tentar estudar os mecanismos, e aí a gente começa a compreender que os fatores genéticos, eles são muito fortemente associados à resistência, a questão molecular, né, os mecanismos moleculares começam então a ser elucidados, e aí a gente tem então uma explosão de trabalhos tentando de alguma forma compreender e tentar mitigar esse problema, tá? E aí, chego na fotinho desse cara aqui, né? Quem conhece aí, quem é da área da biologia, a Janaína é bióloga, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. Janaína conhece muito bem, a Aline também, porque a gente estudou em algum momento lá na biomedicina. Charles Darwin, o que o Charles Darwin falava para a gente, né? Na formulação da teoria, talvez uma das mais famosas que a gente conhece. Ele nunca falou que os mais fortes sobrevivem. Na verdade, ele falou que os mais bem adaptados é que vão continuar. E isso faz todo sentido quando a gente fala de resistência bacteriana. Tá? Quando a gente fala da resistência bacteriana, o que eu estou mostrando aqui para vocês nada mais é do que um processo de seleção natural. Tá? Ali no meio, dá um exemplo simples, né? Às vezes a gente tem aquelas infecções de garganta, e aí a gente tem uma população bacteriana que proliferou de maneira descontrolada, causou aí, induziu a um processo inflamatório, por isso que a gente tem aqueles sintomas, né, da infecção de garganta. E ali no meio eu tenho a maioria das bactérias sensíveis ao antibiótico, mas eu devo ter ali algumas perdidas que têm genes de resistência. E aí quando você introduz a antibiótico terapia, a gente nada mais do que está selecionando. Estou eliminando a população sensível e permitindo que aquela população resistente, de alguma forma, ela prolifere. E aí você começa a entender e começa a observar que, com o passar do tempo, você tem uma substituição populacional, né? Você deixa de ter uma população predominantemente sensível para ter uma população predominantemente resistente. E isso está diretamente ligado com o fator adaptativo. E esse fator adaptativo nada mais é do que fator genético, né? E aí a gente lembra, quem já teve essa aula de microbiologia básica, né, genética bacteriana, já conhece aí o processo de recombinação, transformação, transdução, a conjugação, independente da forma que você tem essa recombinação genética, de alguma forma, a bactéria que adquire um fragmento de DNA, por exemplo, ela adquire uma vantagem, né? E essa vantagem vai dizer na natureza, eu vou continuar sobrevivendo neste local, porque esta vantagem me permite continuar neste local. Isso é seleção natural, tá? E aí, esses fatores genéticos se traduzem em mecanismos moleculares. E aí eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, de forma ilustrativa, quais são os 4 mecanismos descritos na literatura de resistência bacteriana. Tá? Bombas de fluxo,
a gente tem a entrada do fármaco e imediatamente é capturado e jogado para fora, então eu não vou ter fármaco em concentração suficiente dentro da célula para poder ter ação antimicrobiana, tá? A gente tem a redução do diâmetro das porinas, você tem aí uma diminuição da permeabilidade da célula bacteriana, fazendo com que o fármaco não entre também na célula, tá? A gente tem ali a alteração dos alvos dos fármacos e você tem inativação por enzimas, exemplo, a beta-lactamase, né? A gente tem aí talvez um dos mais famosos ligados a fator de resistência de algumas bactérias, ok? E aí, tudo isso traduz-se nessa figurinha que parece ser uma bactéria ou uma superbactéria, né? Tem alguns microbiologistas que não gostam muito do termo superbactéria. Eu acho interessante, não que ela vai causar uma doença muito grave ou menos grave, não, mas é um problema, né? Um problema que a gente está enfrentando atualmente. Então, de alguma forma, ela tem um superpoder, vamos dizer assim. E esse superpoder, de alguma forma, eu preciso combater, tá? E aí, uma das superbactérias que a gente chama atenção é exatamente a Acinetobacter baumannii, tá? O que é a Acinetobacter baumannii? Ela está associada, né? A gente tem aí vários casos de infecções nosocomiais, né? Infecções hospitalares, onde a gente tem infecções sistêmicas, infecções pelo Acinetobacter baumannii, só que ela tem uma característica interessante, né? A maioria das bactérias, elas vão apresentar, por exemplo, dois mecanismos de resistência. Essa é uma das únicas bactérias que apresentam as 4 formas de resistência, né? Os 4 mecanismos moleculares de resistência, fazendo com que ela tenha uma atenção redobrada no fator resistência microbiana. E isso foi observado, né, pela Organização Mundial de Saúde. Eu estava trabalhando na palestra, Janaína, e eu vi que foi lançada uma nova lista, né, em 2024, atualizada. A gente tinha outra lista de 2017, se eu não me engano. Sim, que colocava 2017. ali, 2017, né, que colocava ali no topo da lista a Acinetobacter baumannii, e pelo jeito ela continuou no topo, né? Ela continua ali encabeçando a lista de bactérias que precisam de atenção máxima para o desenvolvimento de novos fármacos, tá? Porque cada vez mais estamos apresentando infecções bacterianas resistentes pelo Acinetobacter baumannii, seguido pelas Enterobacteriales, pelos micobactérios tuberculoses, né? Salmonella typhi, Staphylococcus aureus e por aí vai, uma lista enorme de micro-organismos que requer uma atenção grande da nossa parte dos microbiologistas. E isso relata, né? Isso retrata uma grande preocupação dos microbiologistas e médicos, profissionais da saúde como um todo. Tá? Atualmente, alguns dados mostram que 700 mil pessoas morrem anualmente por infecções bacterianas resistentes. E aí, a Organização Mundial de Saúde tem uma projeção, né? Uma projeção extremamente preocupante. Daqui a 25 anos, a gente está perto, né? Há 5 anos atrás eu falava 30, eu falei, meu Deus, já passaram 5. Daqui a 25 anos, 2050, a gente pode ter aí 10 milhões de pessoas morrendo por infecções bacterianas resistentes. Ultrapassando aí as pessoas que morrem por conta do câncer, diabetes, acidentes de trânsito, cólera, tétano, enfim, sendo aí a campeã das taxas de mortalidade. E a gente, eu faço um comparativo aí do que a gente enfrentou na pandemia da Covid-19. Né? A gente tem, atualmente, eu não fiz aí a busca dos dados,
mas a última vez que eu tinha visto, em 4 anos, né, 5 anos de pandemia, né, de 2020 para cá, a gente teve aproximadamente 7, se não me engano, 7 milhões de pessoas que morreram pela Covid, né? Só que eu estou falando de 5 anos. A gente está falando agora de uma taxa de aproximadamente 10 milhões de pessoas morrendo por ano de infecções bacterianas resistentes. E a gente viu o caos que aconteceu quando a gente enfrentou a pandemia. E aí quem dirá, né, que isso não pode ser uma grande próxima pandemia, tá? A gente enfrentar esses grandes problemas. E aí fica a pergunta, o que nós microbiologistas podemos fazer? E aí eu gosto de responder essa pergunta usando uma palavrinha que eu usei lá no começo, que é a palavra observação. E nos bastidores a gente estava conversando, né, Janaína, que você estava falando da sua sogra, né? Ela, fã do canal, deve estar assistindo. Ela está aqui, Dona Guimarães está aqui conosco. Dona Guimarães, eu estava falando de você para o doutor Fernando, da sua dedicação ao canal, né? Então, hoje é direcionado para a senhora. Uma boa noite, Dona Guimarães. Então, a senhora pode me responder essa pergunta. O que nós, microbiologistas, podemos fazer? E aí a resposta é simples. Ouvir a voz da sabedoria. E de que forma a gente pode ouvir a voz da sabedoria? Quem nunca ouviu ou fez, teve essa experiência, né? Principalmente quem tem um pouco mais de idade. A minha avó, por exemplo, fazia uma mistura, mel de abelha, alho, cebola, copaíba, né? Aí a gente já está falando dos extratos e plantas que a gente tem aqui na região amazônica, copaíba, vários outros elementos da natureza que ela utilizava para fazer essa mistura e meter o dedo na nossa garganta para curar. E aí, por que ela fazia isso? Por que a minha avó ela fazia essa cura da garganta? Porque provavelmente ela observou que os antepassados dela faziam a mesma coisa e, de alguma forma, tinham resultado. Senão ela não ia repetir, concorda? Então, nós tínhamos algum resultado. E aí isso nada mais é do que você entender o conhecimento popular, né? Você saber que aquele conhecimento, de alguma forma, repassado pelos nossos antepassados, né? O que a gente chama de conhecimento empírico, e nós, microbiologistas, a gente tem o potencial de transformar isso em conhecimento científico. E esse conhecimento científico nada mais é do que a forma como você vai utilizar aquele material, a metodologia, os instrumentos para poder conhecer e conhecer a fundo o que a gente está trabalhando, tá? E aí entra o que hoje eu faço dentro da Universidade Federal do Pará. Eu tento transformar esse conhecimento empírico em conhecimento científico, usando aí o que nós temos de elementos, né, ou de técnicas que a microbiologia me proporciona. E eu tenho aqui uma riqueza, né, de matéria-prima, porque se eu olhar da janela da sala de aula, eu vou estar vendo um monte de planta que muitas delas provavelmente são nativas da região amazônica, né? Se eu atravessar, se eu for na beira daqui do rio da universidade, do outro lado do rio, eu tenho várias comunidades ribeirinhas que ainda utilizam a medicina tradicional para poder tratar suas doenças. E muitos desses ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas que fazem parte da nossa comunidade acadêmica, eles de alguma forma contribuem com o nosso conhecimento dentro da universidade. E aí, como é que eles vão contribuir? Eles trazem a informação, eles trazem o conhecimento, trazem as plantas e a gente tenta transformar esse conhecimento empírico em conhecimento científico. E aí a gente compreende, né, que aquelas plantas, elas
produzem substâncias, inúmeras substâncias, o que a gente chama de metabólitos, né? Principalmente os metabólitos secundários, e muitas delas têm efeitos medicinais, não somente para bactérias, tá? Muitas plantas já foram descritas para tratamento de câncer, para ser um tratamento para inflamação, né? Anti-inflamatórios, antivirais, para diabetes, doenças neurodegenerativas, ou seja, eu tenho uma farmácia a céu aberto dentro do quintal da minha casa com um potencial enorme para tentar resolver grande parte dos problemas que de saúde pública, né? Falta o quê? Nós estudarmos, tá? E aí, como é que a gente vai, então, entender o estudo, né, dessas plantas medicinais? Geralmente, quando a gente utiliza a planta, eu posso utilizar a folha, eu posso utilizar o caule, eu posso utilizar a raiz, o fruto, ou seja, eu posso utilizar todas as partes da planta e, de alguma forma, obter extratos, óleos, frações, né, de substâncias que, de alguma forma, podem apresentar, e agora mais especificamente, né, o que a gente está falando, atividades antimicrobianas, tá? E aí, como é que a gente vai fazer, né, esse processo? A gente obtém o óleo, a gente descreve a composição química dessa planta, né, se ela tem, quais são as substâncias que compõem aquela planta, e a gente parte para os testes da microbiologia para determinar se há ou não efeito antimicrobiano para uma determinada bactéria. Aqui eu tenho 6, 7 espécies de bactérias diferentes que a mesma planta pode apresentar resultados diferentes, né? Eu posso ter lá atividade antimicrobiana para Staphylococcus aureus, mas ela, por exemplo, não tem um efeito para Escherichia coli. E a gente sabe que diferença, né, de gram positivo e gram negativo, questão da parede celular, ela também vai interferir, né, na forma como o medicamento vai atuar para tentar inibir o seu crescimento ou até mesmo matá-la. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer com metodologias relativamente simples, mas que são eficazes para, pelo menos, mostrar ali essa atividade antimicrobiana. Tá? Trouxe aqui para vocês um exemplo de um trabalho que nós fizemos, né, só para vocês observarem aí a riqueza de substâncias que compõem uma única planta, né? Aqui, pelo menos, rápido, uma contagem, mais de 15 substâncias diferentes, onde cada uma delas pode ou não ter atividade biológica, tá? Não somente para a planta, mas atividade biológica contra um processo inflamatório ou contra uma atividade para matar bactérias, fungos, vírus, enfim. Tá? E aí, como é que esses bioativos, né, como é que essas substâncias vão atuar? Elas têm aí diferentes formas, né, de tentar, de alguma forma, interferir no crescimento microbiano. A Janaína perguntou no início, né? Será que já tem uma planta que atua num mecanismo já conhecido de resistência bacteriana? A gente já tem alguns estudos, inclusive até plantas que fazem parte da nossa cozinha, né? O cravo, o orégano, por exemplo, que a gente coloca na pizza, eles já são muito bem definidos como plantas, né, elementos que atuam em beta-lactamase, né, uma enzima que é produzida por algumas bactérias que vai conferir resistência a alguns antibióticos, né? Noz moscada, sálvia, gengibre, ou seja, a gente tem aí uma infinidade de plantas que já tem muito bem descrita a atividade antimicrobiana em fatores de resistência já muito bem definidos, tá? E aí a gente tem esses elementos atuando de forma que inibe as toxinas bacterianas, inibe síntese de energia, e a gente sabe que a bactéria sem energia, ela vai morrer, né? Inibição da replicação do DNA microbiano, então a gente já tem um mecanismo, né, molecular, a gente já sabe como é que funciona a síntese das bases nitrogenadas para gerar
elementos para formar um novo DNA bacteriano, e eu já tenho produtos que atuam na inibição dessa replicação. A reversão da resistência microbiana e o efeito sinergético dos antibióticos, indução de produção de oxigênio reativo, inibição da formação de biofilme, talvez um outro grande problema, né, que a gente encontra em bactérias, inibição da construção de parede celular, ou seja, a gente tem diferentes bioativos atuando em praticamente todas as formas que a bactéria tem de continuar sobrevivendo. E a interferência nesses elementos é importante para a gente tentar eliminá-los. Pode falar, Janaína. Doutor Fernando, quando o senhor fala, né, que a gente tem na nossa cozinha diversas, no caso, especiarias, né, que podem já interferir na resistência bacteriana, mas só pensando aqui no pessoal que está assistindo, a gente não tem ainda essa medicação, isso em concentração, né, adequada. A gente sabe que alguns alimentos exercem a função. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso para a gente aí, assim, falasse um pouquinho Perfeito. disso. Quando a gente faz esse estudo, são estudos base, né, preliminares, que mostram, por exemplo, que o alho, o orégano, o cravo, eles de alguma forma têm atividade antimicrobiana. Mas lembra que eu falei para vocês, a gente tem naquelas plantas uma infinidade de moléculas, que não necessariamente todas elas têm um efeito antimicrobiano. E aí entra a capacidade que a gente tem para tentar compreender qual delas pode ter atividade antimicrobiana, né? E aí isso não necessariamente vai dizer, não, isso vai se tornar um fármaco no futuro, que eu não vou simplesmente dizer, está matando bactéria, vai virar um antibiótico. Não, eu tenho que saber se ela é tóxica para a minha célula, por exemplo. Eu tenho que saber se ela não vai causar dependência, sei lá. Então, tudo isso, de alguma forma, a indústria farmacêutica faz estudos que duram anos, né? 5, 10 anos, para esse estudo de base que a gente faz hoje, lá no futuro virar um fármaco, né? Eu acho que não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. Ótimo, obrigada. Perfeito. Mas, de alguma forma, é uma contribuição que a gente faz para a literatura, né? Quem tem condições de estudos mais refinados, laboratórios mais bem equipados, que possam, de alguma forma, extrair ou isolar algumas substâncias, principalmente as que a gente considera majoritárias naquela planta, que provavelmente tem aquela atividade antimicrobiana, é o ideal, que aí, a partir daquele estudo, a gente começa, então, a tentar compreender os mecanismos que ela faz para poder inibir o crescimento das bactérias, tá? E aí, alguns resultados que eu trouxe para vocês, né, de alguns trabalhos que eu fiz em cooperação com outros grupos, né? Temos aqui, por exemplo, um trabalho que a gente fez, análise antimicrobiana, antibacteriana de uma planta chamada Virola surinamensis, né? Se eu não me engano, já faz um tempo que eu fiz esse estudo, se eu não me engano, ela é uma planta chamada popularmente como ucuúba, né? Que é uma planta aqui que a gente encontra na nossa região. E aí nós fizemos alguns estudos preliminares, né, onde eu mostrei aí nesse trabalho que a gente teve uma atividade antimicrobiana muito boa para o Staphylococcus aureus. Dá para perceber aí perfeitamente a zona de inibição, né, dos 3 discos testes do extrato do óleo essencial da Virola surinamensis. Conseguimos comprovar aí também uma eficiência grande para a Escherichia coli. Conseguimos mostrar uma atividade antibacteriana para o Enterococcus fecalis, tá? Pseudomonas aeruginosa, então aí aquela clássica cultura esverdeada, né? Então conseguimos também aí mostrar uma boa atividade antimicrobiana dessa planta contra bactérias consideradas de interesse de saúde pública e para a medicina, né? Por conta de causar doenças em seres humanos, tá?
Tem uma placa aí que nós fizemos, também um estudo com cravo, né? A gente acabou falando um pouquinho do cravo quando você fez a pergunta, né? Do que tem lá de especiarias na nossa cozinha. E aí a gente tem aí o cravo inibindo aí o crescimento de Klebsiella pneumoniae, tá? E aí você também mostra a eficácia, né, dessas plantas ou dessas especiarias no potencial de inibição do crescimento antimicrobiano, tá? Quebra-pedra, acho que a sua sogra deve conhecer essa plantinha, né? Já faz muito comum fazer chá de quebra-pedra, né, para poder tratar aí algumas doenças. E aí, não diferente, ela também tem aí o potencial antimicrobiano. A gente conseguiu demonstrar num trabalho de conclusão de curso que ela apresentou aí também atividade antimicrobiana, inclusive apresentando concentrações muito pequenas no MIC, né, na concentração inibitória mínima no nosso teste, para poder inibir o crescimento de pseudomonas aeruginosas. Fizemos teste também com canela, né, então Licária arminiaca, e aí você tem essa plaquinha belíssima, né, que Janaína, é aquela placa para o artigo, sabe aquela placa assim, vou fazer com todo o cuidado do mundo? É essa placa, tá? Então você tem aqui uma placa mostrando, né, onde tem os pocinhos, onde não há a coloração vermelha, é que houve inibição bacteriana, ou seja, a canela teve o potencial de inibir o crescimento de micro-organismos, das bactérias. E aí, quem nunca fez esse tipo de teste, a gente faz diluição seriada do nosso material. Então, a gente vai sempre reduzindo na base 2, chegando aqui a uma concentração muito pequena nos últimos poços. E aí a gente percebe que aí, em um certo momento, a concentração X, uma concentração determinada, ela vai, então, ainda inibir o crescimento de bactérias. Aonde está vermelhinho é que eu já tenho bactéria crescendo, eu já tenho atividade metabólica acontecendo. E aí a gente já não considera a eficácia do nosso produto naquela concentração determinada, tá? Então, isso aí é mais ou menos a interpretação do teste. E, doutor Fernando, o senhor consegue dizer para a gente se em algumas plantas ela tem tanto ação para gram-positivo e gram-negativo, ou não tem isso? A maioria tem essa diferença, umas só para gram-positivo, outras só para gram-negativo? O orégano, por exemplo, que eu testei, ela teve uma ação muito boa tanto para gram-positivas quanto para gram-negativas. E aí, como é o nome? só que tem o orégano. Ah, orégano, tá. O orégano, ele apresentou atividade antimicrobiana muito boa, tanto para áureos quanto para E. coli. Então, uma gram-positiva e uma gram-negativa. Só que agora tem plantas, por exemplo, que já apresentam mais para gram-positivas. E aí a gram-negativa não teve efeito nenhum. Entendi. E aí, provavelmente, a diferença de parede celular, e como eu falei, a gente no teste que eu faço, eu não consigo definir qual é o mecanismo molecular, né, que aquele elemento, aquela substância está atuando. Mas eu consigo dizer se tem ou não tem atividade antimicrobiana. Tá? Mas daqui a pouquinho eu falo mais um tiquinho dessa história aí para a gente poder... Tá bom, interessante. Partir para o final da palestra. Tá? Alguns outros resultados, né? Olha, quando a gente estava falando isso aqui foi para Escherichia coli, então uma gram-negativa. Aí eu já tenho o resultado de canela, para uma gram-positiva. Você percebe? Deixa eu voltar aqui para a gram-negativa. Eu precisei de uma concentração menor do extrato, do óleo de canela, em detrimento para o Staphylococcus aureus para inibir. Então, eu vou nomear aqui, tá? Para Staphylococcus aureus, para Escherichia coli, eu tenho 2, 4, 8, 16, uma diluição 1:32. Ou seja, a partir da minha concentração inicial, eu ainda tive atividade antibacteriana, mesmo diluindo aquele extrato, aquele óleo, 32 vezes. Em contrapartida, o aureus,
eu só tive uma concentração maior que teve a capacidade de matar a bactéria, né, ou de inibir o crescimento bacteriano. Então, eu tive que uma diluição 1:2, ou seja, uma concentração muito maior do que eu precisei para poder inibir o crescimento das gram-negativas. Tá? Então, isso foi um trabalho que a gente fez também em parceria com outros grupos, somente o grupo que tem aqui do nosso Museu Emílio Guild, que é um grupo um centro de pesquisa aqui em Belém do Pará. Tá? Recentemente, fizemos também um teste com eucalipto, fizemos novamente aqui o teste com canela, teste com cravo, mostrando aí para vocês que realmente essas especiarias, essas plantas, elas apresentam atividade antimicrobiana. Tivemos algum trabalho publicado mostrando o gênero Bauinha, né, uma espécie aqui da nossa região amazônica, também apresentando atividade antimicrobiana para tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Tá? A nona Exsuca, né, também um trabalho que nós fizemos em parceria, apresentou atividade antimicrobiana. Se eu não me engano, essa planta aí é da família da graviola. Vocês conhecem a graviola? Tem a fruta, né? Geralmente, eu não sou muito fã do suco de graviola, né? Mas ela apresentou uma atividade antimicrobiana bem interessante também para algumas bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Capim-santo, também muito conhecido, né? Principalmente dos mais antigos, né? Que também utilizam como medicamento, mas também fizemos um trabalho que foi até apresentado lá no Congresso de Microbiologia, no último, que, se eu não me engano, foi em Foz do Iguaçu. A nossa aluna daqui de Belém foi lá, apresentou o trabalho, apresentou muito bem, mostrando também atividade antimicrobiana. Tá? Tivemos aí recentemente, a gente está partindo, né, começando a escrever o artigo para tentar publicar esse trabalho, mostrando que aí eu comentei, né, a Eugênia Cariófilos, o orégano, né, o eucalipto, a canela, o cravo, ou seja, todas essas plantas têm atividade antimicrobiana muito interessante e que elas têm um potencial muito grande para serem exploradas, principalmente aquelas substâncias em maior concentração. Tá? Professor, aí, oi. Só uma pergunta em relação a todos esses compostos aí que você tem falado. Já existem alguns outros estudos que avaliam isso? Se eles falaram de um possível mecanismo de resistência que poderia estar, um mecanismo de ação, né, que poderia estar envolvido? Para essas plantas, eu confesso que eu não cheguei a ver estudos especificamente falando sobre o mecanismo de ação que elas atuam, né? Como foi um estudo preliminar, a gente buscou, por enquanto, mais trabalhos que mostrem atividade antimicrobiana, de inibição do crescimento bacteriano. E aí a gente conseguiu ver vários trabalhos onde essas plantas, de alguma forma, apresentavam atividade antimicrobiana. Mas o mecanismo de ação eu não cheguei a ver. Mas ele vai ser um passo, para esse trabalho aqui, ele vai ser um passo importante, porque eu estou começando a trabalhar com um grupo que tem as ferramentas de bioinformática. E isso, de alguma forma, elas podem elucidar ou, pelo menos, demonstrar para a gente uma possível atividade no mecanismo de ação já conhecidos, né? Nos mecanismos de resistência já conhecidos. A gente está pensando em trabalhar, pelo menos, aí em 2 alvos. Uma beta-lactamase, né? Para ver se elas atuam, né? Como medicamento ou como substância que possa, de alguma forma, inibir a ação dessa enzima, e também as enzimas que fazem parte daquela atividade metabólica que vai sintetizar base nitrogenada, inclusive aí que é alvo das sulfas, né? Então, você tem aí um mecanismo, uma atividade metabólica importante que, se inibir, a gente consegue, de alguma forma, inibir o crescimento dessas bactérias. E aí, esse trabalho vai ser o primeiro que eu vou testar essas ferramentas de bioinformática, docagem molecular, dinâmica molecular. Eu confesso que eu sou iniciante nessa área,
tá? Mas eu estou muito interessado nela e como eu tenho pessoas de confiança que vão me ajudar nessa missão, eu espero trazer futuramente aí uns resultados bem interessantes respondendo a sua pergunta, Aline, qual é o mecanismo que o orégano atua para poder inibir o crescimento, né, dessas bactérias resistentes, ok? Eu esqueci que eu tinha uma única imagem que sobrepunha sobre as outras, mas enfim, só mesmo uma imagem ilustrativa dos diferentes, né, das várias placas que nós fizemos com as 4 plantas que eu apresentei para vocês nesse TCC, nesse trabalho, onde a gente tem aí a atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, né? Respondendo também a tua pergunta, né, Janine, que você falou, aqui, por exemplo, é o orégano, tá vendo? Aqui o áureus, halos bem bonitos para o áureus, e aqui você consegue ver também uma certa zona de inibição para Escherichia coli, uma única planta tendo ação nas bactérias gram-positivas e gram-negativas, ok? Mais um exemplo, né, do que nós fizemos, tá? Então, só para exemplificar os diferentes trabalhos que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal do Pará, dentro das nossas limitações orçamentárias, mas a gente consegue, de alguma coisa, tentar fazer um pouco de pesquisa nas universidades, tá? E já praticamente finalizando a minha fala, isso aqui é só algo ilustrativo, né, do que a gente tem no histórico do desenvolvimento desses fármacos. Então, lá da década de 20, né, 1920, com a introdução da penicilina pelo Fleming, como eu falei lá no início da palestra, até ali meados dos anos 90, anos 2000, a gente teve aí o desenvolvimento a descoberta de uma infinidade de fármacos, né? Inclusive não só de origem natural, mas também posteriormente sintetizados, né, pela indústria farmacêutica. E a gente está vendo que mesmo com essa quantidade de fármacos, mas como eu falei lá no início, as bactérias não estão passivas, elas não estão aguardando, né? Elas estão ali se adaptando, e elas estão se adaptando muito mais rápido do que a gente imaginava. Tá? Tivemos aí um lapso muito grande, né, de tempo sem a descoberta de nenhum fármaco, e isso agravou mais ainda a situação que a gente tem hoje. E aí, recentemente, né, agora 2024 e 2025, a gente já começou a ter aí uma certa esperança, né? Aí a descoberta de alguns novos fármacos que, de alguma forma, podem contribuir para a gente diminuir o fator resistência. E aí entra o que a gente estava conversando agora há pouco, né? A bioinformática veio para poder ajudar nesse combate, né, da resistência bacteriana. Enquanto nós, pequenos cientistas, né, da Amazônia, tentando fazer pesquisa, a gente tenta trabalhar com 1 ou 2 moléculas que a gente descobriu nas nossas plantinhas, a indústria farmacêutica ela faz uma triagem já de cara com 10.000 componentes diferentes. E desses 10.000 componentes diferentes, na triagem pela docagem molecular, a gente vai chegar em 1, para vocês verem aí como é difícil a gente ter o desenvolvimento de novos fármacos. E a gente pode achar isso no nosso quintal, né? Acho que o mais recente é uma molécula que veio de um micro-organismo do solo, que o cientista, se eu não me engano, encontrou no quintal da casa dele, né? Ele isolou e ele conseguiu lá descrever essa nova molécula que tem um potencial de inibir o crescimento microbiano. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que pode auxiliar muito, né, daqui para frente, e biólogos, biomédicos, outros profissionais de saúde estão cada vez mais descobrindo essas ferramentas, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir um pouquinho aí para tentar resolver esse problema. Tá? Já mostrei para vocês, né, então, aqueles dados preocupantes, só que eu fiz agora uma distribuição territorial
de quantas pessoas podem, né, ter o potencial de mortalidade por conta da resistência antimicrobiana, e quem está ali liderando é o continente africano, juntamente com o continente asiático, né? Talvez aí os dois continentes que a gente encontra uma densidade populacional muito grande, mas também a gente encontra aí grande parte da população com grande vulnerabilidade econômica. Então, isso aí pode ser um problema seríssimo no futuro. Perfeito? E aí, Janaína, Aline, eu termino mostrando essa foto para vocês, né, que é uma foto que eu acho belíssima. Os alunos me perguntam, caramba, professor, essa foto da onde é? Eu falo para eles, eu não tenho a menor ideia de onde é. Eu sei que é no meio da Amazônia e que ela é uma foto muito bonita, mas eu não sei em que estado fica aqui da região amazônica. Mas eu acho essa foto belíssima, porque essa foto, enquanto as pessoas olham somente a beleza dela, né, da flora, dos rios, eu encontro aí um potencial muito grande. Eu observo aqui uma potencialidade muito grande para que no futuro a gente consiga resolver os problemas não só de resistência microbiana, mas também outros problemas de doenças que hoje a gente não encontra aí um tratamento adequado ou não encontra uma cura, mas que provavelmente elas estão escondidas nessa biodiversidade belíssima que você tem de flora, fauna e também do que a gente apresenta dentro da nossa região amazônica, ok? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Algumas pesquisas muito básicas que a gente faz aqui na universidade, mas que a gente não faz ciência sozinho, então por isso que a gente tem os parceiros que conseguem agregar nos nossos trabalhos, e aí formamos grupos de trabalhos que aí só fortalecem cada vez mais, e isso faz com que a gente tenha motivação para poder trabalhar, tá? E mais uma vez, Aline, mais uma vez, Janaína, eu agradeço imensamente o convite. Como eu disse, eu sou fã do canal de vocês e eu agradeço muito pela oportunidade de falar desse assunto extremamente importante. Obrigado, viu? Nós que agradecemos essa oportunidade, né, de ouvir tanto conhecimento. Aline, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só queria que o professor comentasse um pouquinho sobre toda essa questão, né? A gente sabe que essas substâncias, elas existem há milhões de anos, e eu fico pensando se ainda existe uma resistência ou falta de visão das indústrias farmacêuticas de realmente trabalhar com parcerias com as universidades e investir para que se realmente chegue um produto novo no mercado, né? Porque o que a gente tem visto é que os antimicrobianos que têm chegado no mercado nada mais são do que versões do que a gente já tem hoje, né? São cefalosporinas, carbapenêmicos que estão sendo combinados com novos inibidores de beta-lactamase, e quando a gente vê, a bactéria, na verdade, ela já tem um mecanismo de resistência, e o que acontece é só um mecanismo de seleção. E a gente viu isso, por exemplo, aqui no Brasil, com o uso da Saftase de Mavibactam, né? Onde a gente viu, por exemplo, uma mudança no perfil epidemiológico das carbapenemases no Brasil, com aumento de NDM. Então, o que eu fico pensando é se existe essa falta de incentivo das indústrias farmacêuticas e de trabalhar com parcerias, né? A gente tem peptídeos antimicrobianos, por exemplo, tem estudos, né, de peptídeos antimicrobianos extraídos de aracnídeos, a gente tem as vacinas também que estão entrando nessa área, e a gente ainda não viu nada no mercado, mesmo depois de tantos anos, né? Isso a nível mundial. Eu fiz uma pergunta, eu escrevi exatamente a mesma pergunta, como a indústria farmacêutica tem isso, se eu tenho essa aceitação da indústria farmacêutica, se eu tenho essa experiência, a pergunta é essa. Com a indústria farmacêutica, acrescentando um pouquinho que a Aline colocou.
Bom, eu não tenho nenhuma experiência com indústria farmacêutica ainda, né? Na verdade, Eu acredito. professor, na verdade, de apresentar esse trabalho para alguma delas e como é que é Sim, essa resposta, né? Sim. sim, a gente tem, junto com esses grupos que eu trabalho aqui, né, na universidade, a gente tem sim interesse, né, de descrever, né, o que a gente está fazendo, né, as moléculas que a gente está descobrindo, mas ainda nos trabalhos que eu tenho hoje, nos resultados que eu tenho hoje, talvez não sejam suficientes para chegar até a indústria farmacêutica ou, de alguma forma, eles se interessarem. De repente, a gente começar a trabalhar não somente com a bioinformática, mas também conseguir trabalhar com os isolados, porque hoje eu trabalho com os óleos, lá tem um monte de coisa, né? Hoje eu trabalho com os extratos, lá tem um monte de coisa. Mas a partir do momento que eu consiga trabalhar com os isolados associado à bioinformática, de repente eu começo a ter trabalhos mais robustos para que a gente mostre lá para a indústria farmacêutica que aquilo ali pode ser um potencial antimicrobiano, tá? É um grande desafio hoje que as universidades, principalmente as universidades públicas, têm, né, em fazer pesquisa, e aí eu vou trazer mais ainda os desafios de ser uma universidade na região norte do Brasil, que os incentivos, né, as agências de fomento, os incentivos financeiros, eles são muito mais escassos. Então, a gente tem essa grande dificuldade. A gente sabe que hoje os grandes centros são principalmente o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente São Paulo. Então, os incentivos financeiros maiores estão no Sudeste, os grandes laboratórios de pesquisa, as grandes indústrias farmacêuticas estão na região Sudeste, mas a gente está aqui na região Norte, de alguma forma, mostrando, olha, estou aqui, meu trabalho ele pode ser útil para você. Eu preciso, de alguma forma, mostrar para eles, né? Seja publicando em periódicos com um impacto muito bom, seja descrevendo, né, moléculas que a gente ainda não tem muitos trabalhos na literatura, né, principalmente para essas atividades antibacterianas, enfim, é um desafio grande, mas eu estou disposto. O Micromeio também dá essa voz para vocês, né? A gente espera que, através Perfeito. dessa apresentação, né, tenham interesses, outros interesses e tudo mais. E eu queria só mais uma pergunta: essas bactérias que o senhor testou, elas são resistentes, de perfil de resistência, ou são ATCCs sensíveis, são padrões sensíveis? As bactérias que eu testo aqui no laboratório, elas são cepas ATCC, tá? Elas não têm perfil de resistência. Até porque o laboratório que eu atuo hoje, ele não tem nível de segurança para poder trabalhar com esse tipo de bactéria. Tá? Mas eu tenho, por exemplo, uma amostra de um Acinetobacter baumannii guardado lá no laboratório. Eu só preciso de uma estrutura melhor para poder trabalhar, mas as que eu uso hoje são ATCC. Mas, de alguma forma, ela já mostra aí uma certa resposta interessante para nossas pesquisas. Sim, a gente tem um participante que encaminhou fez vários comentários, e a gente queria só, deixa eu ver aqui, que é o Diogo. Diogo, obrigada pela sua participação, né, fazendo alguns comentários, e ele coloca aqui, né, que espero que o Fernando dê uma esclarecida no que eu citei a respeito de... Peraí, deixa eu ver se eu consigo localizar. Será que é sobre biopirataria que ele colocou aí? Não. A biopirataria é nossa pergunta, que é do Gleidson, que eu vou falar depois, mas o Diogo... Diogo, se você puder, só colocar novamente a pergunta para a gente... Ele coloca que ele é aluno de biomedicina da Universidade Positivo de Curitiba, no Paraná, e o ATCC dele é sobre resistência bacteriana. E aí ele faz vários comentários no decorrer da apresentação, né, fazendo acrescentando alguns comentários, mas
alguns comentários a respeito do que o senhor vinha falando, mas, Diogo, faça a sua pergunta para a gente, e aí a gente coloca aqui. Esses são os comentários que ele foi falando ao longo da sua apresentação, né? E Perfeito. conforme o senhor ia falando, ele ia colocando o conhecimento dele como aluno, né? Mas aí coloca a sua pergunta que a gente coloca aqui, tá bom? O Gleidson pergunta sobre a biopirataria. O senhor pode comentar um pouquinho? A gente sabe, né? A gente sabe que a biopirataria é um problema que a gente a gente enfrenta o tempo todo, né? Inclusive, não sei se vocês, alguns anos atrás, né, um fruto muito comum aqui na região norte, né, o cupuaçu, se eu não me engano, acho que foi o cupuaçu, ele foi muito estudado por japoneses, né? Inclusive, eles queriam patentear lá algumas descobertas em cima de um fruto que era nosso, né? Não estou dizendo que eles já fizeram biopirataria, pelo amor de Deus, mas, de alguma forma, isso aqui, de alguma forma, nos pertence, né? E aí a gente precisa, né, com leis mais severas para poder combater a biopirataria. Como eu falei, essa biodiversidade que está aí na região amazônica, no Brasil, né, a gente tem aí essa biodiversidade enorme, mas ela pode cair em mãos erradas. E aí temos leis muito brandas e punem. Né? Eu costumo dizer, se tem gente que faz é porque a lei é fraca. Né? Se tem gente que fura um sinal vermelho é porque a multa é muito baixa. Se mexe no bolso de maneira mais robusta, vamos dizer assim, o cara não repete, né? Então, a mesma coisa com biopirataria, né? A Amazônia está aí, a gente tem muitos estrangeiros que vêm explorar a nossa região, não respeitam as leis ambientais, vão estudar as moléculas bioativas que estão nessas plantas e acabam levando, né, o que poderia ser uma descoberta nossa, que poderia ser uma descoberta brasileira, né, de uma universidade brasileira. E isso parte também da questão dos incentivos para fazer pesquisa. Então, a gente não tem incentivo para pesquisa, o estrangeiro ele tem, né? Então ele vai levar para lá. Mas o que eu penso é que a gente, para combater leis mais severas para combater a biopirataria. A gente tem uma pergunta, a pergunta do Diogo é sobre resistência bacteriana na infecção generalizada de sepse. Geralmente usamos um antibiótico de vancomicina. E será que tem antibiótico, que é o que a gente estava discutindo, Diogo? É se a gente vai ter um antibiótico para sepse, por exemplo, com planta medicinal, né? Quem sabe, né? Quem sabe no futuro. O Diogo é um aluno querido, que eu conheci ele aqui em Belém. Ele veio para um congresso nosso aqui de biomedicina e a gente acabou tendo aí uma amizade bem bacana. Volta e meia ele posta lá, comenta nas minhas postagens no Instagram, e eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Então, eu espero, Diogo, que um dia a gente tenha assim, espero que você descubra isso. Olha o desafio, Diogo, desafiou. A gente tem uma pergunta da Milena Tiengo. A Milena, ela trabalha comigo na Fiocruz. A Milena, muito obrigada, Milena, pela sua participação. Excelente palestra, como vocês escolhem os produtos que serão testados e uma curiosidade, qual a substância testada que foi a mais surpreendente? Eu tenho até uma história bem bacana em relação a isso, Milena. Primeira pergunta, né? Como é que a gente escolhe os nossos produtos? Eu tenho aqui alguns parceiros de pesquisa e um deles, ele trabalha na Embrapa, né? Aqui no polo que a gente tem da Embrapa. E lá eles têm um espaço só de plantas medicinais. Então, nós vamos lá, eu faço uma busca na literatura daquelas plantas que estão disponíveis e vejo ali o que tem relacionado à atividade antimicrobiana para tentar reproduzir nos nossos trabalhos. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente escolhe nossos produtos. E aí também tem outros, né, que vão chegando. Por exemplo, eu tenho uma aluna da odontologia aqui da Universidade Federal do Pará que ela faz um teste com jambu.
Vocês conhecem o jambu? Jambu é uma planta que, para cá, ela é um alimento nosso, só que ela é venenosa. Então, em algumas comidas, a gente precisa, de alguma forma, retirar o veneno, e ela treme um pouco a boca, né? E esse jambu, a literatura mostra que ele tem atividade antimicrobiana, e ela que, de alguma forma, é a tacacá, isso mesmo aqui, ó, apareceu aqui para mim no chat. E aí, de alguma forma, o jambu, esse trabalho dessa aluna da Odonto, ela quer tentar, de alguma forma, produzir uma pasta de dente, incluindo o jambu como antimicrobiano, né? Então, de repente, isso aí pode ser um trabalho interessante. Tá? E a curiosidade, 7 dias cozinhando para não morrer. Desculpa, é que tá no chat privado, aparece aqui para mim, né? 7 dias cozinhando o jambu e a maniçoba, né? Que é a nossa comida aqui típica. E são 7 dias, porque é da mandioca brava. Então, tem veneno, tem um cianeto lá, e se você comer, vai te fazer mal. Aí eu fico até me perguntando, né? Quem foi que teve, quantas pessoas tiveram que morrer para dizer que foram 7 dias certinho. E aí uma curiosidade, Milena, que você perguntou, achei muito legal, me lembrei, né, dessas substâncias testadas. O orégano foi o que mais me chamou a atenção, né? Foi interessante, porque eu fazia uma placa, e na placa eu coloco os testes, né, o óleo, né, as diluições, eu coloco os meus controles, positivo, negativo, coloco o que eu chamo de branco, né, que é a substância que eu solubilizo aquele material, e nada funcionava. Nada funcionava. Até o meu controle positivo, que tinha que crescer, né, que eu só tinha meio de cultura e bactéria, tinha que crescer, e o bicho não crescia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso de alguma forma tentar ver o que eu tenho que fazer para fazer pelo menos o controle funcionar, porque se o meu controle está funcionando, é porque o teste não está bacana. Aí eu faço um novo repique de bactéria, e bactérias novinhas não crescem. Aí troco o meio de cultura, faço meio de cultura novinho, não cresce. Troco o revelador, não cresce, não mostra nada. 3 horas da manhã, eu devia estar sonhando com isso, eu acordo e falo assim, eu vou tirar os controles e fazer 2 placas, um só com teste e um só com controle. E aí, por que eu pensei nisso? Porque o óleo essencial de orégano, ele tinha uma atividade antimicrobiana excelente. Só que óleo essencial é volátil. Ele tem aquela volatilidade, e eu acredito que a volatilidade estava inibindo o crescimento de todos os poços. Janaína, quando eu separei, meus controles funcionaram belíssimamente, né? E aí, 3 horas, eu falei assim, o anjo sussurrou no meu ouvido, mas podia ter sido em outro horário, não 3 horas da manhã, né? Acordei 3 horas da manhã, lembrando da minha placa. Acho que essa foi a mais curiosa história que eu tenho da minha pesquisa, Milena. Muito obrigada, professor, pela sua participação, né? A gente está aqui, 29h39 agora. A gente agradece demais, assim. Eu gostaria de ficar aqui conversando, né? Agora sobre... Mas já está super convidado a retornar ao micromeio. Eita! A Milena está contando aí, ó, muito interessante. De fato, né, Milena, dá vontade de a gente ficar aqui conversando sobre o assunto, mas eu agradeço. Agradeço a todos vocês que estão aqui, que participaram, que encaminharam perguntas, que comentaram. Aline, muito obrigada pela sua participação, né, pela equipe do Micromeio. Professor, novamente, muito obrigada. A gente costuma fazer uma dinâmica, né? A Aline vai se despedir e depois a gente passa para o senhor falar uma palavra final. Eu queria só lembrar vocês que essa live está gravada no YouTube,
e depois ela é traduzida, e a gente convida vocês a participarem das próximas lives, que serão agora no início de maio. Acompanhe a gente no Instagram, que vocês vão ver as datas certinho. Aline, por favor. Só quero agradecer a presença de todos e que compartilhe a aula, que vai ficar gravada daqui a pouco no canal. Então, quem puder, compartilha para que mais pessoas possam assistir essa aula, e agradecer mais uma vez o professor Fernando. Bom, eu que agradeço. O fechamento da live é todo seu, e pode deixar uma mensagem aí para o pessoal também. Perfeito. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, você e a Aline, duas simpatias que me receberam aqui. Como eu disse, eu sou fã do canal de vocês, sou fã do Instagram. Acho que esse convite já tinha sido feito ano passado, só que as nossas datas elas não estavam batendo, mas dessa vez deu certo, tá? Muito obrigado por estar aqui, desejo a todos, né, agradeço a todos os presentes que puderam participar da live, que puderam contribuir com perguntas, enfim, repasse aí essa aula, que vocês acharam que foi interessante, que contribuiu um pouco no conhecimento de vocês, para os colegas. Aqui eu repassei para todos os meus alunos da faculdade, eu espero que todos eles estejam aí na live, tá? E muito obrigado mais uma vez, desejo sucesso para todos e Micromeio, que vocês continuem fazendo o sucesso que vocês fazem e levando a microbiologia para mais além do que ela já está, tá? Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.